Boa noite a todos e a todas. É sempre uma alegria muito grande estar aqui e ao mesmo tempo uma luz muito forte sempre adentra dentro de mim, porque todas as vezes que nós estamos em busca da melhoria enquanto seres humanos, a gente recebe o auxílio espiritual, podem ter certeza. O tema de hoje é o homem no mundo. E eu, enquanto professora, eu não consigo me despir da análise sistemática de onde se encontra esse tema dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E forte desse conceito próprio de analisar sistematicamente uma situação, eu achei por bem fazer essa análise antes de falar do tema propriamente dito, o homem no mundo. Esse item está dentro do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título, eu acho que é o título, o mandamento mais difícil de se cumprir: sedes perfeitos. Impossível para nós, penso eu, porque nós estamos num grau evolutivo não tão acentuado. Tanto que no plano onde nós estamos reencarnados, não é um plano de um acentuado grau evolutivo. Estamos aqui no mundo de provas e expiações justamente para cumprir aquilo que nós pedimos para passar antes do reencarne. Mas essa determinação, ela nos leva a alguns basilares que dentro desse capítulo ele traz. Então, o primeiro item do capítulo é caracteres da perfeição. E nesse item, caracteres da perfeição, já vem um norteador que para mim é muito difícil. Amai os vossos inimigos. Já vem de plano falando para que nós possamos amar os inimigos. Que tarefa quase impossível aos olhos humanos. Mas quando ele fala amai os vossos inimigos, a gente tem que fazer uma interpretação dentro da nossa audição material, porque nem sempre a gente consegue fazer o filtro auditivo do espírito. Amai os vossos inimigos quer dizer, tenha caridade com aqueles que não são tão bons nesse plano. Não retribua o mal que você recebeu com mal. Retribua com bem, ainda que não fazendo mal para aquela pessoa. Então, nesse primeiro item, dentro do capítulo de seres perfeitos, encontramos essa premissa de amar os nossos inimigos, mas dentro das nossas humanas limitações, que ao menos nós possamos compreender essa determinação no sentido de não retribuir o mal com o mal, mas sim com o bem, quer seja através da caridade, quer seja da não condução do mal para aquela pessoa que te ofendeu. Depois vem o item, o homem de bem. O que seria o homem de bem dentro da perspectiva do Evangelho segundo o Espiritismo? O primeiro ponto seria aquele já falado: não retribuir o mal com o mal, e sim com o bem. Mas se não conseguir retribuir com o bem, pelo menos não faça mal para a pessoa. Não pensar somente em si. E esse ponto é um ponto que no mundo que nós estamos vivendo hoje é muito importante. Nós estamos vivendo uma geração do egocentrismo, uma geração do eu demais. E é preciso que nós que buscamos esse burilamento, como a palavra lida pela Marisa falou, que nós tenhamos esse norte de não ter o egocentrismo, o egoísmo e só o eu nas minhas condutas. Quando a gente pensa no outro, mais do que a gente pensa na gente, a retribuição divina é muito maior do que a gente pensa. Estudar as próprias imperfeições de modo a combatê-las. Como nós somos imperfeitos, como nós somos detentores de dificuldades, mas são impostas
Nós estamos encarnados numa matéria que é atrasada do ponto de vista de outros planos mais evoluídos. E dentro dos nossos atrasos estão os nossos sentimentos animais, da raiva, da ira, do rancor, da impaciência. Então, que nós saibamos sempre fazer a autoanálise das nossas imperfeições e buscar sempre repará-las ou contê-las. Outro ponto também que precisamos sempre nos policiar é não vangloriar os nossos talentos. É certo que nós estamos no mesmo plano, somos todos iguais, mas alguns são providos de mais dons, de mais talentos que outros. Até porque nós temos que pensar que aqui nós temos espíritos que estavam em grau evolutivo maior que se dispuseram a vir aqui também atender ao quê? A um chamado para ajudar os demais. Mas na matéria muitas vezes nós não lembramos do compromisso firmado. Na matéria a gente tem, por imposição divina, o esquecimento. Então nós precisamos lembrar que aquilo que nós temos de talentos e que nós enxergamos como um dom diverso de outras pessoas, que não seja instrumento de orgulho, que não seja instrumento de ataque àqueles que não têm, que não usufruem dos mesmos talentos. E aí eu sempre falo que as palestras que eu venho proferir são mais para mim do que para vocês, porque a impaciência, especialmente quando a gente vai ficando mais velho, é uma das nossas dificuldades na matéria. E a gente saber aguardar o tempo do outro, saber aguardar o raciocínio do outro, especialmente se aquele outro está subordinado a nós de alguma forma, é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa que nós precisamos exercê-la. Nós precisamos entender que nem todo mundo está no mesmo grau evolutivo e mais. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de raciocínio, de destreza, de movimentação. Então é preciso que a gente olhe para aqueles que estão sob a nossa dependência ou no nosso convívio com bondade e com benevolência. O ensinamento da bondade e da benevolência é muito vivo na Bíblia. Quando nós víamos Jesus, com o seu grau evolutivo muito acentuado, mas tendo bondade e benevolência para aqueles que dele precisavam. Esse item, o homem de bem, também nos chama a reflexão para nós que não detemos capacidades acentuadas como de outros companheiros de caminhada terrena, porque também, da mesma forma que nós possamos ser mais adiantados em relação a alguns companheiros de caminhada, nós também podemos ser menos adiantados. E isso não pode gerar ira, isso não pode gerar a frustração, a angústia. Nós precisamos compreender que todos aqui que estão fizeram compromissos. Todos que aqui estão recebem aquilo que merecem receber para poder cumprir a sua trajetória terrena e conseguir evoluir, ainda que minimamente. Então é preciso que nós, que não tenhamos tantos talentos, tantos dons, tantos benefícios que aos nossos olhos humanos existem, que nós tenhamos resignação. Obrigada. Que nós tenhamos também fé. É preciso compreender que aqui é uma passagem, aqui não é o fim. E que o fim tem uma justificativa para esse caminhar, que muitas vezes é pedregoso, é um caminhar difícil. Então, dentro desse item, o homem de bem também traz a reflexão para aqueles que são subordinados diante de outros, compreender os deveres de sua posição, com escrúpulos em cumpri-los. É saber que temos vicissitudes, como a mensagem do Rodrigo, é saber que temos dores,
temos decepções, mas tudo que nós sofremos, e ninguém está indene do sofrimento aqui, todos nós temos sofrimento. Não há nenhum que é beneficiado pela redoma de não ter sofrimento e dor. Todos nós temos, alguns mais, outros menos, mas todos temos. Mas é preciso que compreendamos que tudo isso que nós passamos tem uma escolha antes do reencarne e durante aqui também. Depois, nesse capítulo, vem a parábola do semeador, que dentre as 32 parábolas ditadas por Jesus, penso eu que seja uma das mais reflexivas. A parábola do semeador, Jesus diz que o semeador da época saiu com suas sementes para poder jogá-las sobre a terra. Na época de Jesus, nós não tínhamos uma agricultura tão moderna, uma agricultura tão evoluída, porque hoje, antes de se lançar a semente ao solo, há toda uma preparação: adubo, fertilizante, aragem, estudo da terra para ver o que ela está precisando de mais, para depois lançar a semente. Mas na época não. Na época lançava-se a semente da forma que a terra estava, com pedregulho, com erva daninha, da forma que se encontrava ali. E aí o semeador saiu com as sementes para lançar na terra. Algumas caíram no caminho, outras caíram sobre os pedregulhos, outras caíram sobre os espinhos e outras sobre a terra mais apta a recebê-las. E obviamente a germinação de cada uma sofreu o impacto da terra, do local onde foi recebida. E aí a gente faz um pequeno parênteses para fazer uma analogia aqui. A semente seria o quê? Quando a gente ouve alguma parábola, alguma passagem falando sobre sementes lançadas à terra, a gente lembra que essas sementes são as orientações espirituais, são os norteadores que nós recebemos, especialmente aqueles que vieram escritos na Bíblia, que são interpretadas na nossa religião do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não estamos nesse mundo sem uma orientação, sem um norte. Nós recebemos essas orientações, esses mandamentos, as determinações espirituais, que são sementes. Mas nós temos, por outro lado, o livre-arbítrio. E aí, a terra onde elas serão recebidas, que são os nossos corações, ou seja, como nós vamos receber essas orientações para poder elas germinarem e darem os frutos, é que depende de nós. Então, voltando para a parábola, as sementes foram lançadas em 4 tipos de terrenos, que, paralelamente comparado hoje, o primeiro caminho é aquele que escuta as orientações, que sabe das orientações e não querem saber dessas orientações. O segundo é aquele mais imediatista, que a pedra, a semente vai germinar lá, mas como ela não vai criar raízes, ela logo vai morrer, porque tem um sol que vai queimá-la. É aquele que recebe efusivo a mensagem, as orientações, mas um pequeno problema já as deixa, já não quer saber mais. O outro é o terreno com espinhos, é aquele que tem dificuldade de compreensão e de germinação, e certamente o seu terreno interior é tão tortuoso e tão dificultoso que as sementes não conseguem germinar, dado o sufoco que elas têm. E o último é o terreno bom para receber as sementes. Mas dentro da parábola mesmo fala, aquele terreno bom germinou 100, 60, 30, ou seja, mesmo tendo um terreno bom, mesmo sendo aquela pessoa que está aberta a receber a semente e que está aberta a continuar na melhoria enquanto ser humano, enquanto
enquanto espírito em evolução, mesmo assim vai ter os momentos de dificuldade. Por isso que é importante que esse terreno sempre esteja sendo cultivado por nós mesmos. Que nós tenhamos em nossas mentes que todos nós vamos sofrer agruras, mas que todos nós temos a providência divina nos amparando. Nunca podemos perder a fé e nunca podemos perder a aptidão de fazer o bem. Então a parábola do semeador também está aqui nesse capítulo. E nesse capítulo vieram as instruções dos Espíritos. Dentre elas, aqui é o tema de hoje. Mas antes, a instrução do dever. Quando a gente fala de dever, na matéria você tem o dever, a tarefa de casa do seu filho, a tarefa de casa quando você está estudando, o seu dever enquanto profissional. Mas o dever que é tratado aqui não é o dever da profissão, é o dever moral. É o dever que está inato dentro das nossas consciências. Nós sabemos que temos o dever para conosco e para com as pessoas com quem convivemos. É nosso dever, então, cumprir esses deveres. Ou seja, o dever não está sob o holofote de ninguém, está dentro da nossa consciência, do nosso livre-arbítrio. Então, o primeiro ponto é o cumprimento do nosso dever moral. O dever moral de ser cidadãos de bem desse existir. Depois vem a outra instrução, que é a virtude. E a virtude, em uma análise do que seria, é o conjunto de todas as qualidades que nós, encarnados, conseguimos reunir. Ou seja, as qualidades que o homem de bem deve reunir e praticar. Ser bom, ser caridoso, ser trabalhador, laborioso, ser sóbrio e ser modesto. Como o nosso ego, como o nosso orgulho afeta as nossas condutas humanas. Que dificuldade é essa nossa de conter esse ego? Que dificuldade é essa nossa de conter o orgulho? É tão difícil o exercício da humildade, que quando a gente consegue exercer a humildade de forma genuína, é tão fácil exercer as outras virtudes. Então, na outra instrução vem a virtude, que é a conjugação de todas essas qualidades. E dentre elas, a que nos chama mais atenção é a modéstia. Ou seja, a tentativa de ser humilde. Porque quando você é humilde, você não quer passar em cima de ninguém. Você não quer ser melhor que ninguém. Você não quer se mostrar para ninguém. E você quer sempre fazer o bem. Depois, a outra instrução, os superiores e os inferiores. E aqui vem a chamada razão de que, ao reencarnarmos nesse plano, nós reencarnamos com diferenças. São diferenças do ponto de vista da estada aqui, como eu vou estar aqui. Mas somos todos iguais do ponto de vista espiritual. Mas a estada aqui, alguns têm mais condições financeiras, alguns têm mais condições de ascensão profissional, ascensão em relação à postura e à posição na sociedade, e outros menos. Mas enquanto mais ou enquanto menos, dentro da perspectiva humana da matéria, nenhum pode se ou aproveitar do outro, que é subordinado, como já falava, ou o subordinado também ficar em uma posição de reclamação, de frustração, de incompreensão. É preciso exercer a benevolência por quem está acima, com mais condições do ponto de vista material, que espiritual, todos somos iguais. Todos estamos em processo evolutivo e estamos dentro de um patamar que pedimos para estar quando reencarna. Mas quem está num patamar tão bom do ponto de vista
de estado da matéria, também é preciso exercer a resignação. E aí eu vou fazer uma inversão proposital. A próxima instrução seria o homem no mundo. Mas eu vou falar antes de cuidar do corpo e do espírito, que seria a última instrução. Cuidar do corpo e do espírito quer dizer o seguinte, é até uma lógica. Eu sou reencarnada num corpo físico, numa matéria, o espírito está em evolução. Eu preciso ter em mente o futuro. O futuro que não é essa caminhada terrena. É o que eu vou conseguir com ela depois que eu fizer, que eu desencarnar. Mas eu não posso esquecer que eu preciso cuidar do corpo também. Não é porque eu tenho que pensar primeiro na minha evolução espiritual, para que dentro da matéria eu consiga cumprir aquilo a que eu me propus, que eu também tenho que violar o corpo, me maltratar. E hoje essa questão do corpo está tão preocupante, porque a matéria está em maior ascensão no pensamento de grande parte das pessoas do que o espírito. E acaba neutralizando ou impedindo de achar o caminho. Quando eu falo achar o caminho, é porque as pessoas às vezes ficam buscando tanto algo no corpo que não sabem nem o que está buscando. E esquecem do espírito. Mas também, ao reverso, não podemos só preocupar com o espírito e maltratar o corpo. Porque ele é a nossa casa. E nós vamos ficar com ela até o nosso desencarne. E por fim, vamos ao tema da palestra, que é o homem no mundo. E por que eu fiz todo esse retrospecto do capítulo? Porque eu sou professor e eu gosto de fazer? Também. A gente faz uma análise sistêmica. Mas para dizer que quando fala do homem no mundo, são todos esses chamativos que são feitos dentro do capítulo. Ou seja, o homem no mundo é o quê? É aquele que vai lutar entre o espírito e a matéria, as necessidades da matéria. É o propósito do espírito e o propósito da matéria. Porque na matéria nós somos consumistas, na matéria nós somos impacientes, na matéria nós somos orgulhosos, na matéria nós queremos sempre ser mais e pensar só em nós. Não, o homem no mundo é aquele que sabe entender as dificuldades do mundo, especialmente hoje, com todas as dificuldades que estamos passando, e consegue exercer as virtudes, exercer a bondade e a benevolência. Ai, mas é tão fácil falar, não é? É muito fácil. Mas se a gente conseguir conter, ainda que minimamente, algumas de nossas imperfeições, diariamente, a gente já está num bom caminho. Porque o primeiro ponto que a gente tem que se encontrar como homem no mundo, o homem e a mulher, o homem fala o ser humano, é primeiro fazer uma autoanálise das nossas imperfeições, para que nelas a gente consiga fazer essa tarefa diária de contê-las. Tem uma mensagem que foi transmitida por um espírito protetor em 1863, que dentro desse item está essa mensagem, que fala o seguinte: vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Ou seja, nós precisamos vestir, nós precisamos comer, nós precisamos dormir, ter um transporte. Pois a virtude não consiste em repelir os prazeres que a condição humana permite. Então, a gente não precisa viver se privando completamente de tudo para poder estar atendendo os pressupostos espirituais. Mas, sede felizes, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus. E aí eu complemento: ofender a Deus e prejudicar os seus irmãos de caminhada.
É preciso sempre que nós saibamos que os instrumentos de um bom viver nos foi dado, nos foi permitido, mas que não se transmute em instrumento de ofensa aos irmãos de caminhada e nem aos basilares, às premissas ditadas pela espiritualidade. Estar no mundo é para todos, ou seja, todos nós temos o direito de estar aqui e de usufruir de tudo que está aqui. Mas estar aqui exige o nosso esforço em busca da felicidade, sermos felizes, mas agindo dentro do que determinou, do que determinam as leis divinas. E eles são muitos os nossos freios. E dentro dessa passagem de hoje, o principal é o orgulho. Se a gente conseguir conter o orgulho, a gente consegue fazer muita coisa boa. Aqui, ainda nesse item, tem uma mensagem de Joana de Ângeles, que fala o seguinte, que Deus nos propõe o exercício do desapego, entre aspas, títulos, posições de destaque, beleza e harmonia somática não são de caráter permanente na estrutura do ser imortal. Exercita-te em possuir sem deixar-te asfixiar pela posse possuidora. Ou seja, usufruamos daquilo que nos é concedido, mas sem prejudicar ninguém. E sem esquecer de que a nossa estada aqui também não é perene do ponto de vista de condições. A vida pode mudar da noite para o dia, porque da mesma forma que Deus nos dá, Ele nos tira, como uma forma de nos penalizar pelo mau exercício. Lembra daquela passagem em que o fazendeiro conseguiu uma produção muito grande e ele não tinha nem aonde armazenar? Ao invés de ele pensar em distribuir e compartilhar parte, ele pensou em construir mais galpões para armazenar, para ter muito mais. Mas Deus veio e destruiu tudo. Então, quantas histórias nós temos de pessoas que eram multi-mega hard e da noite para o dia teve um AVC, da noite para o dia perdeu um membro, da noite para o dia perdeu tudo que tinha do ponto de vista econômico e vai ter que se reconstruir enquanto ser humano para atender aquele compromisso do Espírito. Então, dentro dessa passagem de hoje, desse título de hoje, o homem na terra, é preciso que aprendamos a nos livrar das coisas e das aparências que nos prejudicam. E eu falo isso para vocês falando para mim mesmo. Eu sou leonina, como a Marilda mesmo disse, o meu aniversário foi sábado. E como uma boa leonina, eu sou muito orgulhosa, eu sou muito cheia de si, gosta de aparecer e gosta de fazer. E todo ano eu gosto de fazer festa, inclusive, porque o leonino é festeiro também. Mas esse ano, e aí essa palestra veio para mim como uma confirmação, é um ano de reflexão. Eu falei, não vou festar não. Eu vou agradecer tudo que eu tenho. Porque nós esquecemos disso. Nós ficamos tão ensimismados de fazer e acontecer, de aparecer, de estar e estar, a gente esquece de agradecer. E esse ano eu fui para Aparecida do Norte agradecer a nossa mãe maior. E aí vem aqueles que perguntam, você não é espírita? O que você está fazendo lá na igreja? O espírita kardecista não repudia Nossa Senhora, pelo contrário, ele eleva e ele entende que ela foi um espírito
mega evoluído, super evoluído. Tanto que ela conseguiu, dentro de uma dor maior que um ser humano pode ter, que é a perda de um filho, resignar-se e manter-se na fé. Então, que o nosso livre-arbítrio e que a nossa matéria não suplante as nossas necessidades de sermos homens e mulheres de bem dentro desse mundo tão conturbado e tão difícil de se viver. E aí eu pediria para a nossa amiga tocar uma música, e eu pediria que vocês acompanhassem, escutando a letra ou até mesmo cantando conosco, para internalizar o que essa oração nos traz. Essa oração, para mim, ela faz emergir com bastante clareza essas palavras de hoje e todos os mandamentos integrados do nosso Paizinho maior. Esteja sempre conosco, nos orientando, nos dando todas as virtudes necessárias para que o nosso espírito atinja o grau máximo de evolução que puder nesse plano material. Que assim seja.